Olá, neste vídeo eu resolvo uma questão que envolve a determinação do conjunto imagem de uma função f de x, aqui respondendo a uma dúvida enviada. Só que essa função, né, ela é dividida aqui em três partes, em três seções. Perceba aqui que há uma definição, né, f de x é menos x menos 1. Se eu considerar que o x é menor ou igual a menos 1, então pensando aqui na reta real, né, olha aqui, ó, do menos 1 para baixo, nessa parte, ela tem um tipo de definição, que é uma função de primeiro grau, aqui decrescente e tudo mais. Entre menos 1 e 1, quer dizer, nesse intervalo aqui, entre menos 1 e 1, ela tem uma outra definição, que é uma função de segundo grau, uma parábola, com cavidade voltada para baixo aqui, porque o coeficiente do x² ele é negativo. E depois, para x maior ou igual a 1, nesse outro setor aqui, eu tenho de novo uma função de primeiro grau, agora crescente. Então a gente vai, com auxílio aqui do gráfico, determinar essa imagem. Mas para a construção desse gráfico eu tenho que considerar essas três possibilidades aqui. Vamos lá então. Olha, num primeiro momento eu considero a f de x igual a menos x menos 1, lembrando que isso, né, quando eu tenho x menor ou igual a menos 1. Função do primeiro grau. Então, uma dica aqui, né, você pode fazer uma tabelinha com x e com y. Vamos colocar o menos 1, que é o limite aqui. Tá? Aí você calcula a f de x, depois a gente coloca outro valor qualquer, por exemplo, menos 2, que já está ali no gráfico. Então, se o x for menos 1, menos o x, a gente vai fazer esse cálculo. Né? A f de menos 1 é menos o valor do x, que é menos 1, com menos 1. Então, menos o menos 1 é mais 1. 1 menos 1 é 0. Então, quando o x for menos 1, a f de x é 0. E quando o x for menos 2, a f de menos 2 vai ser menos o x, que é menos 2, com menos 1 vai ficar 2 menos 1, que é igual a 1. 2 menos 1, que é igual a 1. Pronto, então nós temos aqui dois pontos que a gente pode já colocar no gráfico. Né? Menos 1,0 é esse ponto exatamente aqui, quando x for menos 1. O y é 0, tá? Vamos colocar aqui em azul. E o outro ponto é o menos 2,1. Menos 2,1, você sobe aqui uma linha vertical pelo menos 2, uma horizontal pelo y igual a 1. Temos aí o ponto menos 2,1. E agora a gente determina aqui a reta que vai passar por esses dois pontos. Tá certo? Aqui. Vai ser, na verdade, uma semi-reta, porque ela vai ter uma origem aí. Pronto, esse é o gráfico. Só colocar aqui os valores do y. Tá? Então, aqui é 1, aqui 2, 3 e 4. Perfeito? Agora vamos pensar no setor aqui em que a função, ela vai ser, a f de x vai ser menos x ao quadrado mais 1. Isso ocorre para valores entre menos 1 e 1. Ok? Bom, na verdade o x aqui para essa função não pode ser menos 1, mas a gente pode calcular a f de menos 1 e a f de 1 se a gente quiser. Acontece que aqui, se a gente for determinar as raízes dessa função de segundo grau, você pode resolver, se quiser, pela fórmula de Bhaskara. Né? Agora aqui, como o valor do b, o coeficiente b, é 0, não tem o termo x, a gente consegue resolver facilmente dessa forma. Menos x ao quadrado mais 1 é igual a 0, menos x ao quadrado igual a menos 1. Multiplicando tudo, a equação toda por menos 1, vai ficar x ao quadrado igual a 1. Portanto, x vai ser igual a quê? Eu tenho que pensar um valor de x que elevado ao quadrado dá 1. É a raiz quadrada de 1, que é o próprio 1. Tá? Só que tanto serve o mais 1 como o menos 1. 1 ao quadrado, 1, menos 1 ao quadrado também dá 1. Ok? Então, as duas raízes aqui são mais ou menos 1. Exatamente, olha, quando o y é 0, o x é menos 1 ou o x é 1. Então, eu vou colocar aqui uma bola vazia amarela, aqui, na cor amarela, né?
1 e 1, e aqui eu vou ter uma parábola com concavidade voltada para baixo, uma parte da parábola. Ah, mas onde está o vértice da parábola? Está bem no eixo f de x, no eixo y, né? Porque as raízes são simétricas. Se você quiser saber qual é o y do vértice, é só calcular, nesse caso, a f de 0. Tá? Por que f de 0? Porque é o zero, o x igual a 0, que está bem no meio, aí entre menos 1 e 1. Colocando 0 no lugar do x, eu vou ter menos 0 ao quadrado mais 1. Menos 0 ao quadrado é 0, portanto, aqui é igual a 1. Pronto, é este ponto aqui. Aí você traça aí essa parte aí da parábola, né? Um pedaço da parábola. Tá ok? Tá aí. Beleza, agora vamos para a última parte aqui dessa definição. Vamos colocar aqui, para não ter que avançar para outra página. A f de x vai ser igual a x menos 1, eu estou falando agora dessa outra parte aqui, ó, x menos 1 se o x for maior igual ou igual a 1. Então vamos lá. De novo aqui cabe, acho que uma tabela, né? Um x e f de x, só que eu vou colocar, como aqui eu estou considerando x maior ou igual a 1, vamos colocar 1, valor mínimo desse intervalo, e eu vou pôr 2, poderia pôr qualquer outro aí também. Se o x for 1, a f de 1 vai ser 1 menos 1, né? X menos 1, 1 menos 1 que é 0. Então aqui é 0. A f de 2 é x menos 1, 2 menos 1, que vai dar 1. Então tá aí, 1,0 e 2,1. Bom, 1,0, x igual a 1, y igual a 0. É exatamente esse ponto. Vamos mudar a cor aqui. É exatamente esse ponto aqui. Ok? O outro ponto é o 2,1. Quando o x for 2, o y é 1. Está aqui, é este ponto aqui. Agora nós traçamos a reta, né, ligando esses dois pontos, ou aqui a semirreta, com origem no ponto 1,0, e assim ela continua. Ok? Bom, então nós determinamos aí, ou construímos aí o gráfico. O que eu quero saber agora é a imagem. Bom, imagem é você considerar os valores que o y assume. Então, o que nós percebemos aqui, né? Aqui é infinito, vai até mais infinito aqui também. Essa semirreta, ela vai crescendo aqui, né, indefinidamente, se a gente analisar da direita para a esquerda. Tá? O mesmo ocorrendo aqui com esse lado, com essa outra semirreta. Tá? Então, qualquer valor de y que a gente pegar aqui no eixo, né, nesse eixo, escolhe um valor qualquer. Se você traçar uma horizontal, uma linha horizontal, vai cruzar, né, inclusive em mais do que um ponto aqui, vai cruzar o gráfico da função. Se eu pegar mais para cima, cruza também. Se eu pegar bem lá em cima, também, porque aqui cresce indefinidamente. Né? Então, qualquer valor acima aqui, né, desses valores que nós estamos vendo, vai participar da função. A f de x pode assumir qualquer valor aí para cima. Bom, mas até onde? Né? Ou qual é o ponto de partida? O valor mínimo que essa função assume é o 0. Tá aqui, ó. Perceba que aqui para baixo, né, a função não vai estar definida. Ela não aparece, você não vê gráfico daqui para baixo, tá? Ou abaixo do 0. Portanto, a imagem dessa função aqui, eu posso dizer que é a imagem de f, né? A imagem da função f é todo o conjunto dos reais, e eu vou colocar aqui um mais, né? A gente chama isso de reais não negativos. É a mesma coisa que você dizer que o x, não, aqui vamos chamar de y, né? São valores de y. Os valores aqui de y podem ser quaisquer valores reais, tá? De tal forma que o y é maior ou igual a 0. Também pode ser escrito dessa forma. Qualquer valor do zero aqui, exatamente do zero para cima, faz parte da imagem. Perfeito? Então tá aí. Vou só voltar aqui. Portanto, aqui a alternativa correta, que está escrita na anotação de intervalo, é a alternativa C. Espero ter atendido a dúvida e até o próximo vídeo.